Vamos falar hoje sobre a reação à nova ordem mundial e a virada à direita. Especificamente, eu vou falar mais sobre a União Europeia. O sonho de criar um governo mundial é bem antigo, vem lá dos Illuminati, há 2 séculos e meio. Em 1990, com a criação da nova ordem mundial, aquele sonho ganhou mais força. A criação de blocos de países em cada continente era um objetivo intermediário, como nós já vimos. A primeira dessas experiências foi a criação da União Europeia. Precedida de várias organizações com o mesmo fim, ela foi finalmente formada em 1993, na cidade de Bruxelas, Bélgica, tendo como fundadores Alemanha, Itália, França, Holanda, Bélgica e Luxemburgo. Hoje, é uma união econômica e política de 28 Estados-membros. Foi até tentada uma Constituição, mas várias dificuldades impediram a sua concretização, o que não impediu que a maioria das propostas incluídas naquele texto tenham sido incluídas posteriormente na reforma dos tratados da União. Desse modo, em 13 de novembro de 2007, firmou-se o tratado conhecido como Tratado de Lisboa. Algumas das reformas mais importantes introduzidas pelo Tratado de Lisboa foram a redução das possibilidades de veto à tomada de decisões do Conselho da União Europeia. O primeiro grilhão. Foram criados o presidente do Conselho Europeu e o alto representante da União para os Negócios Estrangeiros. O Tratado de Lisboa, que entrou em vigor em 1º de dezembro de 2009, também fez com que a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia fosse juridicamente vinculante para os Estados-membros. É a criação de um poder maior. Estava criado aí o embrião de um poder supranacional na Europa. Como nós vimos anteriormente, aquele plano maldito da nova ordem mundial navegou sozinho, imperturbável, durante muitos anos, jogando rios de dinheiro para que o comunismo dominasse todos os países ocidentais, comendo-o pelas beiradas. Teria dado certo se não surgisse no horizonte um outro barco, azul, para confrontá-lo. É muito difícil para nós, outsiders, definir o dia em que isso aconteceu. Na verdade, nós só podemos percebê-lo pelos sintomas. Mas nada nos impede de, pelos sintomas, como um médico, descobrir as causas. Sem tal reação, estaríamos todos, inapelavelmente, vivendo sob o domínio do poder global, que de altruísta nada teria. Pelo contrário, teríamos perdido toda e qualquer liberdade de agir, pensar, locomover-nos ou expressar opiniões. Seríamos escravos ou mortos, dependendo da nossa utilidade para o sistema. O racha pode ter sido consequência de uma posição contrária ao projeto globalista e colocou os dissidentes, que era uma força considerável, em posição francamente antagônica ao projeto, criando aquilo que eu e minha filha Cristina denominamos de nova ordem mundial, que daqui para frente eu sempre tratarei por nova, para simplificar. Foi a nova que nos permitiu ganhar espaço na única mídia que ainda não estava totalmente contaminada, as redes sociais da internet. E foi naquele espaço que a direita,
em nome dos valores judaico-cristãos, cresceu e ganhou corpo, a ponto de estar vencendo uma guerra de informações e opiniões que já parecia estar irremediavelmente perdida. Agora, para que a gente possa falar das novas necessidades estratégicas dessa nova guerra, nós vamos ter que procurar identificar as peças que estão no tabuleiro. A maior guerra hoje é entre a nova ordem mundial e a nova. Creiam. Elas estão medindo forças nas tentativas de comunização dos países ocidentais, na disputa entre democratas e republicanos nos Estados Unidos, na guerra civil da Síria, como esteve e está presente aqui entre nós, entre direita e esquerda. No meu entendimento, a nova, aqui representada pela direita, está ganhando. A reação da nova ainda é muito recente, o que nos deixa ainda dentro de uma área cinzenta, debaixo de nuvens carregadas e densas. Não é outra a razão de todos os nossos problemas políticos atuais, eis que a esquerda, ainda que ferida, possui armas e as usa para tentar manter o poder, não só aqui, mas também alhures. Vamos dar uma olhada em volta. Se nós pudéssemos, lá da estratosfera, ver o mapa da Europa há poucos anos atrás, veríamos um continente quase inteiramente vermelho, amarrado pelas correntes da União Europeia e, consequentemente, pela nova ordem mundial. A nova ordem mundial, sem resistências, avançava celeremente para a escravização do mundo por meio de um governo total e global. Mas ninguém percebia, porque a mídia global colocara uma venda nos olhos do mundo. Nós vimos o mundo ocidental, berço e repouso da sociedade judaico-cristã, tingir-se de vermelho, de forma dissimulada e longe dos nossos olhos. Alguma coisa, no entanto, deu errado. A virulência da invasão islâmica, a própria história do comunismo, quando cabeças foram cortadas para limpar o caminho, além da reação imposta pelo cristianismo, acabaram por criar uma dissensão dentro do próprio seio da trama, que ele passou a combater, agora com a vantagem de conhecer, porque eram dissidentes, o que aos outros sempre foi vedado. Surgiu a nova, a primeira e grande oposição ao projeto globalista. De lá para cá, as coisas vêm mudando. A mídia, outra vez, esconde essa verdade. Mas qual é a verdade? Eu vou tecer o novo mapa da Europa hoje, em julho de 2018. Vamos ver os fatos. A Islândia. O parlamento da Islândia é majoritariamente de direita. Em face de denúncias de corrupção contra ministros do governo, foram apresentadas 2 moções de censura da oposição. O parlamento as rejeitou por maioria, o que provocou forte movimento popular pedindo a dissolução imediata do parlamento, o que havia sido rejeitado anteriormente. No 5º dia consecutivo de protestos em frente do parlamento, os islandeses continuam a pedir a demissão do governo e eleições antecipadas, antes do verão. Mas com a rejeição da moção de censura, a maioria de direita pretende dizer que quer governar até o fim. Eleições só no outono. Resumindo, a Islândia está sob o poder azul. A Irlanda. A vida política irlandesa é dominada por 2 partidos de direita. O Fianna Fáil, abreviado FF, fundado em 1926, e o Fine Gael, FG, constituído em 1933. O Fianna Fáil
representava tradicionalmente a pequena burguesia nacionalista, as classes médias e os pequenos agricultores. Mais moderada, a Fianna Gael, partido de centro-direita, recrutava mais na grande burguesia, nas profissões liberais e nos gordos agricultores. Essas segmentações residem em grande parte ainda válidas. Desde o início dos anos 30, os primeiros ministros pertenceram aos dois, mas desde 1990 está havendo uma recomposição política com a progressão da esquerda, não por coincidência, no mesmo ano em que foi criada a nova ordem mundial. Os outros partidos irlandeses são o Partido Trabalhista, o Partido Democrata Progressista e o Partido Verde. E ainda tem o Sinn Féin, mas todos sem grande expressão. A Irlanda aderiu à Comunidade Econômica Europeia em 1973. O liberalismo econômico, a partir dos anos 90, resultou em uma rápida expansão da economia do país, particularmente entre 95 e 2007, o que, aliás, ficou conhecido como o período do tigre celta. Uma crise financeira sem precedentes, a partir de 2008, que era uma ascendência rápida. E a recuperação só voltou a partir de 2012. Em 2017, a Irlanda cresceu 3 vezes mais do que qualquer outro país europeu. Hoje, em 2018, o parlamento tende a promover um plebiscito pela liberação do aborto em resposta ao forte lobby nas ruas e na imprensa. Mas a direita ainda está no poder. É azul. A Inglaterra. A saída da Inglaterra da União Europeia, conhecida como Brexit, aconteceu em 2017, foi a primeira grande derrota da nova ordem mundial, eis que a União Europeia foi criada para constituir um governo único sobre a Europa. A população inglesa, em plebiscito, declarou-se contra a permanência da Inglaterra naquela entidade. Toda a imprensa mundial foi contra a decisão inglesa e passou a alertar para o grande perigo da contaminação de outros países, o que, segundo a mídia, seria o início do desastre. A Inglaterra já mostra sinais de grande recuperação econômica depois do Brexit, contrariando todas as opiniões catastróficas dos chamados especialistas. E agora, a Grã-Bretanha é azul. Portugal. O presidente é o chefe de Estado. Ele é eleito para um mandato de 5 anos. Após as eleições legislativas, o líder do partido ou da coalizão majoritária normalmente é nomeado como primeiro-ministro pelo presidente, para um mandato de 4 anos. O primeiro-ministro é o chefe de governo e é o detentor do poder executivo. E o poder legislativo lá é monocameral. A Assembleia da República é predominantemente de direita. Nos dias de hoje, embora a direita haja vencido as últimas eleições, uma coligação de parlamentares de esquerda derrubou o governo em 11 dias. A situação, portanto, está indefinida, prevendo-se uma nova eleição para breve, para a qual a direita é a grande favorita na preferência popular. Portanto, Portugal é azul. A Espanha. Na Espanha, o Partido Conservador de Mariano Rajoy, primeiro-ministro interino, venceu as eleições, mas não conseguiu a maioria absoluta do parlamento, tendo, portanto, necessidade de negociar a sua posição. Em virtude de denúncias de corrupção, a esquerda conseguiu se juntar e vencer uma moção de censura histórica que removeu do cargo o conservador Mariano Rajoy, do Partido Popular. O líder do Partido Socialista, Pedro Sánchez,
tomou posse como presidente do governo da Espanha. A decisão do Partido Basco foi que assegurou a maioria para a deposição de Rajoy. Nos próximos dias, Sánchez deve anunciar a composição de seu governo, que não será fácil. Com apenas 84 deputados em seu partido, o socialista enfrentará um parlamento dominado pelo Partido Popular, que agora se move para a oposição. A maioria do parlamento é de direita, ou seja, azul. A Itália. A Itália está envolvida em uma disputa de poder entre populistas eurocéticos, vencedores das eleições de março, e políticos pró-União Europeia. Aliás, deixa eu fazer um parênteses. Os movimentos pela saída da União Europeia por muitos países membros receberam um nome agora mais light. Eles são denominados eurocéticos, pela esquerda. Embora majoritários no parlamento, os eurocéticos, direita, não conquistaram a maioria absoluta, o que os obriga a buscar coalizões para formar o governo. Ainda não conseguiram. Agora, o país enfrenta um governo interino, ainda não empossado, antes de partir para novas eleições. Trata-se de Cottarelli, de esquerda, prestes a receber uma moção de desconfiança pelo parlamento de maioria conservadora e eurocética. Cottarelli diz que novas eleições serão realizadas no início de 2019. Alguns italianos já suspeitam de uma trama planejada pela União Europeia, porque a direita é majoritária. O presidente Mattarella, embora o sistema seja parlamentarista, tem grande influência política na Itália. Cabe a ele nomear o governo. Mas rejeitar a equipe de coalizão 5 estrelas, Liga, foi politicamente arriscado. O apelo anti-establishment dos eleitores dos populistas pode crescer ainda mais agora com o discurso de que o governo interino cedeu à pressão de Bruxelas. A Itália tem uma dívida de 2,3 trilhões de euros. Isso significa 132% do PIB e o segundo maior nível de endividamento da União Europeia, somente depois da Grécia. Os populistas italianos querem deslocar as prioridades da União Europeia do liberalismo de livre mercado para o bem-estar social. Eles planejam injetar bilhões de euros em políticas sociais na Itália, como aumentar pensões e benefícios para os pobres. Pesquisas de opinião indicam que a popularidade da Liga aumentou desde a eleição. Então, outra eleição dentro de alguns meses pode dar à legenda de direita e anti-imigração uma posição de comando. A última correção rápida na política italiana alarma o restante da União Europeia, porque a Itália é azul. A Polônia. A Polônia é um país majoritariamente conservador e católico. Tanto o presidente quanto o parlamento são de direita. No momento, a Polônia acaba de entrar em choque com o Parlamento Europeu em função das mudanças no poder judiciário que contraditam aquele parlamento. O país caminha para um rompimento com a União Europeia. É um país azul. A Hungria. O premier húngaro Viktor Orbán diz que o país não aceitará a política da União Europeia para imigrantes. Orbán é contra a proposta da União Europeia de distribuir cota de refugiados por países. Não aceitamos o ditado de Bruxelas, afirmou ele. Nossos filhos e netos nos perguntarão por que permitimos que eles mudassem nossos países, a Europa, a cultura, a composição étnica da Hungria, a forma de pensar e a segurança da Hungria. Por que permitimos que a situação ficasse pior? O que responderíamos? Questionou Orbán. Não devemos trazer para cá os problemas, mas devemos levar ajuda a seus países. E a Hungria fará o possível para que cada imigrante na Europa
possa retornar à sua pátria, declarou o político húngaro. Além disso, o primeiro-ministro da Hungria prometeu desmantelar todas as organizações não governamentais de George Soros no país a partir da posse de Trump, demonstrando conhecer perfeitamente a origem de todo o mal. A Hungria é azul. Para não ficar tão monótona a apresentação desse vídeo, eu vou simplificá-la, limitando-me agora a indicar outros países europeus que azularam. Qualquer um pode pesquisar a respeito depois, se quiser. República Tcheca, Áustria, Finlândia, Noruega, Dinamarca, Bulgária e certamente mais alguns que agora me escapam. Finalmente agora, vamos falar da Rússia. Ao final da União Soviética, quando ela se esfacelou em 15 países independentes, a Rússia viu renascer algo que estivera por todo o tempo latente: o cristianismo. Putin não hesitou em abraçá-lo sob os aplausos de sua população. Sabedor de toda a trama intestina da nova ordem mundial, eis que era dela participante e convencido de que o cristianismo era uma barreira enorme para os globalistas, Putin declarou guerra à nova ordem mundial apenas com uma frase: o aquecimento global é uma farsa. Isso demolia as bases em que se assentava a Carta da Terra e, consequentemente, os pilares da nova ordem mundial disseminados na ONU. Com a ascensão dos republicanos ao governo dos Estados Unidos, Trump repetiu a mesma frase: o aquecimento global é uma farsa. E não demorou muito para se desligar do Acordo de Paris, chocando a mídia mundial, vassala dos globalistas. A Rússia passou para o lado azul. No momento, as duas maiores potências militares do planeta estão unidas para destruir um inimigo comum: a nova ordem mundial. Eles são a parte mais visível da nova. No meu entender, a União Europeia está com os dias contados. Olhem agora o mapa da Europa. Vejam, está azul. Agora, já dá para entender que tipo de luta está sendo travada nos céus ocidentais e quem são os protagonistas. A guerra mais importante dos dias de hoje é entre a nova ordem mundial e a nova. Tudo o que está acontecendo aqui e que nos leva à indignação e à revolta é fruto dessa guerra. Antes de lhes mostrar as armas escolhidas para esse duelo, eu quero voltar à Europa Ocidental. Todo o azulamento dos países europeus foi decorrente de eleições, onde a direita ganhou força e sobrepujou a esquerda, que antes era incontrastável. A nova ordem mundial percebeu a arma escolhida pela nova para confrontá-la: eleições. Aquela mesma que a nova ordem, havia usado nas últimas décadas para, sem oposição, dominar os países desavisados. Agora, avisados, os povos cristãos estão reagindo e deslocando os polos de poder. Ao tomar consciência dessa arma eleitoral, a nova ordem mundial tratou de neutralizá-la. Isso ocorreu seguidamente em 3 eleições europeias: na Holanda, na França e na Alemanha. A nova ordem mundial venceu as 3, usando estratégias novas, até então desconhecidas. Para o melhor entendimento daquela estratégia, eu vou me fixar na França. A batalha na França é mais conhecida como a Batalha por Paris.
De todas essas eleições, a que mais preocupou a nova ordem mundial, por suas potenciais consequências para o futuro da Europa, foi a francesa, por causa do bom desempenho eleitoral da Frente Nacional de Marine Le Pen, que a mídia acusou implacável e continuamente de extrema-direita, o que obviamente não é, para afugentar os potenciais eleitores ainda indecisos. Embora derrotada, a Frente Nacional mostrou uma força capaz de levar a sua candidata ao segundo turno, algo que era impensável em outros tempos. Vejam o que dizia a mídia francesa. A Frente Nacional é uma ameaça potencial para os partidos tradicionais na eleição presidencial. O partido adotou uma posição bastante eurocética e Marine Le Pen falou em realizar um referendo sobre a permanência na União Europeia. No atual clima político, não se pode saber o que vai acontecer, mas poderá ser muito prejudicial para a União Europeia. Marine Le Pen, da Frente Nacional, foi para o segundo turno, junto com Macron, de passado esquerdista, mas agora apresentado por toda a mídia europeia como de centro, pacífico, preparado para os desafios do futuro. A nova ordem mundial levou 7 meses para tecer a sua roupa de bom moço. Com a vitória de Macron, a França segue dentro da União Europeia e mantém as atitudes multiculturais adotadas no passado recente, que contribuíram enormemente para o caos em que o país vive. O mundo inteiro sabia que a vitória de Marine Le Pen na eleição significaria praticamente a pá de cal sobre a União Europeia. Nem todos sabem que a União Europeia foi imaginada e implantada pela nova ordem mundial, que dispôs nos últimos 40 anos de todo o dinheiro do mundo e das mãos livres para usá-lo no seu projeto maldito. A nova ordem ainda domina toda a mídia mundial, com raríssimas exceções, o que a faz presente em qualquer discussão política ou econômica, ocorra onde ocorrer. A nova só tem por enquanto as redes sociais. A eleição do Trump e a saída da Inglaterra da União Europeia foram, indubitavelmente, os fatos mais marcantes da reação da nova, que cada vez mais pressiona a nova ordem de volta para o inferno de onde veio. É preciso entender isso para examinar as eleições francesas. A nova ordem mundial não está morta. Ainda é uma força considerável e não seria de esperar que ficasse passivamente vendo os seus castelos de areia ser destruídos um a um sem reação. É preciso entender a nova armadilha da esquerda. Travestir esquerdistas fabianos em defensores da direita ou de centro, eis que as ideias que molduram a grande farsa dos últimos anos não são mais palatáveis pelas populações mundo afora. Se a nova vinha ganhando o combate passo a passo, na França se deparou com a nova estratégia de reação da nova ordem, onde esta conseguiu interromper aquele caminho de sucesso. Na Holanda e na Alemanha, a mesma estratégia deu certo. Nos dois casos, graças à forte propaganda da mídia mundial, que acusou a direita sistemática e continuamente de extrema-direita, ao mesmo tempo em que cantava loas aos seus candidatos. Eu vi na TV um eleitor francês dizer que votou no Macron para não ver no poder a volta do nazismo na figura da Marine Le Pen. Isso diz tudo. O povo francês, apesar de sua história e tradição de cultura, poucas informações dispõe sobre as mãos que comandam o seu destino, graças a uma enorme lavagem cerebral ditada pela nova ordem nas últimas décadas. Eu não tenho dúvida alguma de que o povo francês não deseja mais estar submetido à invasão dos muçulmanos, razão pela qual sua preferência seguramente se volta para a direita. Mas a Marine Le Pen
não estava lutando apenas contra o seu opositor na eleição. Ela estava lutando contra toda a mídia, todo o Parlamento Europeu e toda a esquerda mundial, marionetes nas mãos dos poderosos mentores da nova ordem mundial, que lá, como aqui, lograram conquistar praticamente todos os espaços no país por conta do projeto disseminado pela ONU e aplicado na União Europeia. Em um país como a França, em cuja memória ainda pairam as humilhações e sofrimentos vividos durante a ocupação da Alemanha nazista, a expressão extrema-direita possui um valor simbólico muito forte, associado a Hitler, sempre presente em seus pesadelos. Não importa que o nazismo tenha sido um socialismo, que tenha sido de esquerda. O que importa é a pecha de extrema-direita cuidadosamente cultivada pela nova ordem. Isso, obviamente, afastou os conservadores da França de seu caminho para as urnas, eis que lá o voto não é obrigatório. Além das abstenções, que somaram incríveis 25% do eleitorado, 4 milhões de franceses anularam o voto. Para um analista atento, a conclusão óbvia é que o grande vencedor das eleições francesas foi o BAN, brancos, abstenções e nulos. A França, por conta do projeto da nova ordem mundial, foi invadida por milhões de imigrantes muçulmanos antes mesmo da chegada atual dos refugiados sírios. Pelo tempo que já dura esse fenômeno, é fácil concluir que são milhões de muçulmanos já nascidos em território francês. Todos os muçulmanos compareceram às urnas, acompanhados de suas 6 ou 8 mulheres, já que estava em jogo a imigração, que a Le Pen prometera estancar. A esquerda, como sabemos, vota sempre, e votou no Macron. O candidato de centro-direita, que estava entre os dois, não foi para o segundo turno, mas, por inocência ou má-fé, eu não duvido dos dentes da nova ordem mundial, imediatamente deu seu apoio ao Macron, somando-se às muitas vozes contra a Le Pen. Ainda assim, ela acabou por lograr mais de 30% dos votos, o que representa o dobro do que lograra nas eleições anteriores, em clara demonstração de que a nova cresce também na França. O recorde atingido de votos não válidos significa que a maior parte do povo francês já abandonou a esquerda, mas não teve a visão do que estava em jogo na disputa, ou seja, o confronto entre a nova e a nova, fato recente que muito poucas pessoas já conseguiram identificar. Como resultado, os esforços da nova ordem mundial na construção cuidadosa de um candidato que, embora historicamente de esquerda, se apresentou ao eleitorado como de centro, foram bem-sucedidos, contando para isso com todo o apoio da mídia de George Soros. Quem venceu a eleição na França foi a nova ordem mundial. E quem perdeu foi o povo francês. Por aqui, nós vimos nascer a URSAL, União das Repúblicas Socialistas da América Latina, sob os auspícios do Foro de São Paulo, com os mesmos propósitos de criação da União Europeia, a formação de um bloco único, capaz de se somar aos outros blocos que estão sendo formados, sempre que possível, mundo afora. Hoje, já sabemos qual é a arma que a nova escolheu para o duelo, as eleições. São as eleições que estão tornando a Europa azul, combatendo um inimigo desleal que usa métodos escusos para fazer valer a sua vontade. Ainda assim, a nova avançou, usando a nova mídia até então inexplorada, a internet. E aqui estamos nós, usando essa mesma brecha que nos foi aberta e crescendo mais e mais dia após dia. Temos de aproveitar
a porta que nos está sendo aberta pela Nova Nova. As eleições de 2018, aquela que vai decidir quem vai ficar com a joia da coroa, o Brasil. Eu compreendo que há muita gente aqui entre nós que ainda não se deu conta da guerra real que está sendo travada no mundo, e muito menos da importância que temos, o Brasil, nesse processo. Se os brasileiros se dessem conta disso, compreenderiam muito do que está acontecendo em nossa volta. Tudo aparentemente caótico e sem sentido, infernizando as vidas de todos nós. Vejam a explosão de agressões da esquerda, seja na truculência de invasões do MST, seja na intromissão na formação de nossas crianças, seja na demonstração desavergonhada de uma pseudo-arte criada apenas para nos agredir e indignar. O objetivo claro é nos levar ao desespero, à desesperança, contudo, ao abandono da arena política, que é exatamente onde a próxima batalha será travada. Já podemos testemunhar a estratégia da nova ordem que a levou a vencer na França, aqui entre nós, já dando o tom da campanha antecipada. Chamar-nos ao Bolsonaro e aos nossos candidatos de extremistas. E agora um outro termo da moda, populistas. Contar com toda a mídia para camuflar de direita um cavalo de Troia que será o opositor do Bolsonaro. Fazer-nos desistir de ir às urnas, provocando o que eu já chamei de ban. Pelo que eu tenho podido observar, a maior causa da escolha do ban é a repetição contínua de que as urnas são fraudáveis e que a contagem de votos é secreta. As urnas podem ser até fraudáveis, mas fraudá-las agora não vai ser tão fácil. Hoje, há muitos olhos vigilantes. Não há fraude que consiga reverter uma avalanche de votos na direita, que é o que ocorrerá se todos formos às urnas. Usem como exemplo o que está acontecendo por aí. Os Estados Unidos já são azuis. A Europa está ficando azul. Quando eu digo azul, eu não estou me referindo particularmente à direita, mas aos antiglobalistas, cujo objetivo é derrotar a nova ordem mundial. Aqui mesmo na América do Sul, há vários países virando à direita antes de nós. É muito difícil compreender o que se passa no mundo. Será que só eu vejo isso? Depois que o Brasil se tornar azul, a tinta vai se espalhar por toda a América do Sul. Eu não tenho a menor dúvida. Só depende de nós. Portanto, mãos à obra. Eu os deixo agora com um pequeno vídeo sobre a nova armadilha da esquerda. Eu lhes trago a continuação do projeto União do Bem. Hoje, com o Pub 66, cujo título é A Segunda Armadilha da Esquerda. Ontem, quando eu dizia que era de direita, todos me olhavam com espanto. Uns porque a direita não existia, e outros porque eu tivera a ousadia e coragem de dizer o que era indizível. Hoje, se alguém perguntar no meio do povo quem é de direita, uma multidão levantará o braço e retumbará o grito: eu. Alguma coisa mudou, e mudou muito. Talvez ninguém venha a saber de onde partiu o primeiro grito de reação. Mas todos já perceberam que muitos muros foram derrubados para a chegada da direita até aqui. É a isso que eu chamo de nova ordem mundial. Alguém gritou que o rei estava nu. Hoje,
Todos já perceberam isso. Percebido o plano maldito de dominação mundial, um primeiro e gigantesco muro se elevou para lhe obstar o avanço. Os valores ocidentais, a sociedade judaico-cristã, a nossa. Eu já disse várias vezes, mas vou repetir uma vez mais. A nova ordem mundial não é composta de amadores, e a esquerda é o seu braço político operacional. Eles ainda não morreram. Eles tentarão outra vez, como no passado, reverter o jogo em seu favor. Uma das armas, como nós já sabemos, é o BAN, mas não é a única. Precisamos estar atentos à segunda armadilha, o cavalo de Troia. Tudo começa pela interpretação dos verdadeiros anseios da sociedade, esses que acabarão sendo traduzidos pelas urnas. Nesse gráfico, eu lhes mostro a distribuição política do desejo da nação. Verifiquem, da mesma forma que eles verificaram, que a maior massa está à direita do centro. Há uma minoria na extrema esquerda, composta pelos comunistas empedernidos, aqueles que votam no PT, PCdoB e seus puxadinhos. Mas ao se aproximar do centro, a curva começa a subir, alimentada pelo estamento social-democrata, aqui representado principalmente por MDB e PSDB, que muita gente ainda não percebeu serem fabianos ou esquerdistas light, cujos objetivos são os mesmos dos comunistas, diferindo apenas nos métodos. Notem que não há nada na extrema-direita, porque ela não existe. Aliás, no mundo ocidental jamais existiu uma extrema-direita, já que tanto o nazismo como o fascismo foram totalitarismos de esquerda. Na verdade, a nação brasileira está à direita do centro, como mostrado no gráfico. É por isso que o Bolsonaro caiu no gosto da população. E é também por isso que a esquerda está montando uma armadilha para nos enganar. Já que o povo está à direita do centro, para a esquerda, trata-se de tirar dali o Bolsonaro, jogando para a extrema-direita, por meio de mentiras, falsas acusações, nomes pejorativos. Ao mesmo tempo, empurrar a esquerda para a direita algum representante que será mostrado como aquele que traduz os anseios do povo. Este será o cavalo de Troia. Toda a mídia cuidará de concretizar essa farsa. Muita gente boa ainda insiste em julgar o Bolsonaro pelas acusações que lhe fazem. Eu não acho que ele seja um santo. E até posso achar no seu passado alguma escorregadela política na votação de matéria controversa. Eu chego mesmo a dizer que isso é natural. Depois de 20 anos de vida pública sem máculas, é natural achar um ou dois errinhos cometidos aqui ou acolá. Mas o conjunto da obra é um primor em coerência e honestidade. Não hesitem sequer mais um segundo. Votem nele. No futuro próximo, eles chamarão a esquerda moderada de direita para conquistar os eleitores, porque eles estão ali. Para isso, eles dirão que as eleições serão disputadas entre a direita e a extrema-direita, tirando a esquerda do pedaço. Eles vão se apresentar como direita. Não deixem, não deixem. Gritem aos 7 ventos que isso é uma armadilha. Não aceitem
a classificação que a mídia e os políticos de esquerda tentam carimbar na nossa testa. Viralizem esse conceito, porque esse discurso tenderá a crescer até o dia da eleição, o momento eleitoral, para que os nossos candidatos passem todo o tempo explicando que não são aquilo de que lhes acusam. Derrubemos a segunda armadilha da esquerda. O momento é esse. É agora. Até a próxima.